aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu vou estar ensinando para vocês agora a respeito do handicap asiático. Essa aqui é uma matéria muito difícil, eu considero a matéria mais difícil que tem para aprender nesse mercado, entendeu? Mas depois que você aprende, você vai ver que ela é a mais lucrativa que tem, entendeu? É onde a gente mais faz lucro, é no handicap asiático. A gente utiliza para fazer duplas, utiliza para fazer entradas ao vivo e etc. Ela é separada em duas opções. Tem as opções, de handicaps asiáticos ao vivo, com a bola rolando, e as pré-live. Em pré-live, que são antes dos jogos acontecer, a gente tem infinitas opções. Tem muito mais opções do que com o jogo em live, tá vendo? Que é uma opção um pouco mais restrita. Beleza? Então vamos lá. O que é o handicap asiático? O handicap asiático nada mais é do que uma forma de equilibrar a partida. Vocês vão ver aqui, por exemplo, no jogo da Inglaterra e Albânia. Vocês podem ver que a Inglaterra está aqui com uma odds de 1.14, enquanto a Albânia está com uma odds de 19.0. Ou seja, o mercado vê que a Inglaterra é muito, mas muito superior ao time da Albânia. E com as odds asiáticas, a gente consegue pegar aqui no handicap asiático uma opção que vai equilibrar essa partida. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. A gente pode colocar a Inglaterra começando a partida com menos 1.5 gols e a Albânia começando com 0, entendeu? Ou seja, se a Inglaterra ganha de 1-0 da Albânia, no jogo real vai estar 1-0 para a Inglaterra e a Inglaterra vai vencer a partida, certo? Então quem apostou no Inglaterra vence ali no começo, com a odds de 1.14, essa daqui, vai ter dado green para ele, ele vai ter ganhado. Porém, se a gente coloca na opção de menos 1.5, que é o exemplo que eu estou utilizando, se acabar 1-0 no jogo, no resultado real da partida, 1-0 para a Inglaterra, a gente perdeu essa aposta. Por quê? Porque a Inglaterra ela começou a partida com menos 1.5, entendeu? Ou seja, a partida na realidade, em vez de ter terminado 1-0, num resultado fictício que a gente colocou aqui, que a gente inventou, a Inglaterra ficou com menos 0.5 e a Albânia ficou com 0. 0 é superior a menos 0.5, entendeu? Ou seja, é como se a Albânia tivesse vencido a Inglaterra. É basicamente isso. A gente começou com uma desvantagem e a Inglaterra não conseguiu preencher essas expectativas e não conseguiu ultrapassar essa vantagem, entendeu? Então nisso a gente acaba perdendo essa entrada se acabasse 1-0. Porém, se a partida acabasse 2-0 para a Inglaterra, aí sim a gente teria vencido. Por quê? Porque é o seguinte, a gente colocou a Inglaterra começando com menos 1.5, ou seja, 2 é superior a menos 1.5. Tem uma vantagem de 0.5 a mais, entendeu? Então é como se o jogo tivesse acabado 0,5 para a Inglaterra e 0 para a Albânia. Ou seja, a Inglaterra tem mais pontos do que a Albânia e nós vencemos a partida, entendeu? No resultado real, 2-0. No resultado fictício, ficou 0,5 para a Inglaterra e 0 para a Albânia, entenderam? Agora eu vou fazer um outro exemplo. Eu vou colocar um menos 1 para a Inglaterra, entendeu? O menos 1 para a Inglaterra, o que significa? Com o menos 1, a Inglaterra, se ela ganha de 1-0, é como se o jogo tivesse acabado 0-0 e a gente é reembolsado, entendeu? Então, às vezes, para a gente ter uma segurança maior, a gente, em vez de colocar o menos 1.5, a gente coloca o menos 1. Que aí, se a Inglaterra ganha de 2-0, no placar fictício vai ficar 1-0 para a Inglaterra, porque ela começou com menos um gol, entendeu? E a gente vai vencer da mesma forma. Porém, tem a opção do reembolso. Nessa opção não tem opção do reembolso, porque não tem como um time fazer um gol e meio, por exemplo, entendeu? Então aqui só é green se a gente ganhasse com 2 gols de diferença. Entenderam? E aqui é green se a gente ganha por 2 gols de diferença, porém tem a opção do reembolso. Se a gente ganha por 1 gol só de diferença, tem a opção do reembolso, entendeu? Então se acabar 4-3, é como se o jogo tivesse acabado 3-3 e a gente tem a opção do reembolso, entenderam? As opções que tem os menos na frente tendem a ser para o mercado do time favorito. E as opções de mais é para o time que é considerado a zebra, entendeu? A Inglaterra é muito mais favorita, então ela tem as opções de menos do lado.
E a Albânia, por se tratar da zebra, tem as opções demais. Pode ver que num jogo mais equilibrado, como Atlético Goianiense e Santos, o mercado ele tende um favoritismo para o Atlético Goianiense ao invés do Santos nessa partida. Agora você vai ver aqui nas opções que ó, é tudo muito equilibrado, tá vendo? Ó? Tanto é que tem o mercado que coloca o símbolo de menos para o Santos, que é considerado o time mais enfraquecido nesse jogo, por exemplo. Entenderam? Então, ó, eu vou colocar agora aqui para vocês entenderem uma opção do mais 2,5 para a Albânia, por exemplo. Então, a Albânia ela pode perder por até 2 gols de diferença que a gente vence essa partida. Então, se a partida acaba 4-2 para a Inglaterra, todo mundo falaria, bom, a gente perdeu porque a Inglaterra venceu. Mas não, não é bem assim. Porque o placar real acabou 4-2 para a Inglaterra. Mas com essa vantagem que a gente deu para a Albânia dela começar o jogo com mais 2,5 gols, o que acontece? O jogo acaba 4,5 para a Albânia e 4 para a Inglaterra. 4,5 é maior do que 4. Entenderam a lógica como é que funciona? Então a Albânia é como se ela tivesse vencido a partida. Agora vai ter opções também, isso aqui eu utilizo muito, muito mesmo. A gente vai encontrar esse só em um jogo mais equilibrado, que é a opção do 0,0. O que é o 0,0? É a mesma coisa que aquele mercado do empate anula aposta. Quer ver, ó? Tá aqui para baixo. Ó, o empate anula aposta. Aqui, ó, o Atlético Goianiense. E olha só que engraçado. Quando a gente coloca o handicap asiático, a odds fica maior do que no empate anula aposta. Sendo que é exatamente a mesma coisa quando trata-se de um handicap asiático feito antes do jogo acontecer. Entendeu? Isso é muito legal. A gente sempre vai mandar o 0,0 ao invés do empate nula aposta. É a mesma coisa, só que com a odds maior. Entenderam? Tem essa curiosidade. Agora, nesse caso, ou seja, se o Atlético ganha a partida, é green. Se o Atlético Goianiense empata, daí é reembolso pra gente. E se o Atlético Goianiense perde, aí é red, entendeu? Por quê? Porque o zero, ele não dá vantagem nenhuma e nenhuma desvantagem. Ele simplesmente deixa algo neutro, zerado, entendeu? É basicamente isso. Então é bem legal esse mercado, a gente utiliza ele muito, vale muito a pena vocês aprenderem sobre. E vai ter hora também que vai ter umas vírgulas embutidas aqui, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou colocar um outro exemplo aqui também, ó. Do, ó, 0,0, menos 0,5, tá vendo? Tem muita opção assim, tem muita opção. Ó, o 0,0 mais 0, mais 0,5 também é uma outra opção aqui no Atlético Goianiense. E como que vai funcionar isso daqui, ó? Prestem muita atenção. É como se a nossa aposta fosse separada no meio, entendeu? Então, ó, vou colocar aqui em cima para vocês verem, ó. Não colocar aqui no Word, melhor. Ó, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Então vamos lá, vou diminuir a tela. Ó, é como se a gente tivesse apostado R$100 nesse Santos 0,0, menos 0,5. Então é como se R$50 nosso fosse para o Santos 0,0 e R$50 fosse para o Santos menos 0,5. Ou seja, o nosso dinheiro é separado no meio, entendeu? Se a gente apostar R$50, é 25 para cá, ó, 25 aqui e 25 aqui, entendeu? Ou seja, se a partida acaba 0-0, a gente vai ter reembolso e aqui a gente vai perder, porque o Santos começou com uma desvantagem e o jogo acabou empatado, então o Santos não supriu essa desvantagem, entendeu? Aqui no caso o Santos teria que vencer por 1-0 para suprir essa desvantagem, pelo menos 1-0, né? Então aqui a gente perde, ou seja, a gente perde metade da aposta, perdemos metade dessa aposta. E se a gente perde metade, a gente perdeu o quê? Somente R$50. Então, às vezes, ela é muito mais segurança da gente entrar. Ao invés de entrar na vitória seca do Santos, que o Santos vai vencer, a gente coloca um 0,0, menos 0,5. Que aí, se o Santos empata a partida, a gente perde metade. E se a gente perde metade, a gente perde R$50.
ao invés de perder 100 se a gente apostasse somente na vitória seca do Santos, entendeu? Agora eu vou dar um outro exemplo, ó. Aqui, ó, na questão do Atlético Goianiense, 0.0, mais 0.5. Então, ó, Atlético 0.0, mais 0.5. Como que funciona isso aqui? Então, vamos lá. A gente aposta R$100 também. Então, não, vamos colocar aqui, ó, R$50, dar um exemplo diferente para vocês entenderem. Ó, R$80, melhor. Ó, R$80 no Atlético. Então, nosso dinheiro vai separar na metade. Vai ser R$40 no 0.0 e vai ser R$40 no mais 0.5. Ou seja, se o jogo terminar empatado, por exemplo, o que acontece? A gente ganha a metade. Por quê? Porque o 0.0 aqui foi reembolsado. Porque o jogo acabou empatado, acabou, sei lá, 2-2. Então, o empate anula, é o 0.0, lembra? Então, foi reembolsado essa parte. E nessa parte a gente ganhou. Porque o jogo acabou empatado e a gente deu uma vantagem para o Atlético, entendeu? Então, aqui a gente vence. Ganhamos aqui, entendeu? Então, no caso, a gente vai ganhar metade do que a gente ganharia. Ó, a odds é de 1.45. Então, a odds, por ser de 1.45, a gente vai ganhar metade dessa odds, entenderam? Então, aí a gente tem que fazer o 1,45 dividido por 2. Dividido por 2 igual... eu não sei fazer essa conta de cabeça, mas supondo aqui que fosse... É que eu sou meio ruim em matemática. Uma odds de 1,40 dividido por 2. Então a gente ganharia uma odds de 1,20. Entendeu? Então a gente lucraria somente 1,20 ao invés de lucrar 1,40. Porque a gente ganhou metade dela. Entendeu? É assim que funciona, pessoal. Bem tranquilo, bem simples, né? Ou seja, sempre quando tiver essa vírgula, o nosso dinheiro vai dividir na metade. Vai ser metade aqui, metade ali. Metade aqui, metade ali. Entendeu? Bem simples, bem tranquilo, ó. Tem a questão aqui também do... Quando dá a vantagem, ó, mais 0.5, mais 1.0. Então vai ser metade do nosso dinheiro aqui, metade ali, entendeu? Bem tranquilo também de aprender isso aqui. Bem simples, certo? Agora, vamos para a segunda etapa desse mercado, que é as odds asiáticas no ao vivo. Como que funciona no ao vivo? Ó, se a gente pega um jogo aqui no ao vivo que tá 0-0 ainda, ó, esse jogo aqui, por exemplo, ó, esse jogo aqui tá 0-0. Então, se o jogo tá 0-0, é a mesma coisa do que a gente entrar em pré-live. É tudo igual, entendeu? A mesma coisa. Vou até fechar aqui, porque isso já ficou bem simples de entender. Se o placar tá 0-0, ou se o placar tá empatado, tá 1-1, 2-2, 3-3, é a mesma coisa que esse mercado aqui. Vai funcionar da mesma forma, entenderam? Então, ó, vou fechar em cima, vou explicar aqui agora. Porém, se o jogo não tá 0-0, o jogo tá 1-0, é como se o jogo, a partir do momento que você faz uma entrada, ó, se eu entro aqui que a Moldávia vai ter mais de 1.0 de vantagem, pode ver que tem um placar ali, ó, antes do Moldávia, entendeu? Se tiver aquele placarzinho ali, a gente já sabe que é uma entrada em ao vivo, igual eu ensinei anteriormente. Então, a gente já vê quanto é que tá o placar ali. Então, sempre que eu mandar lá no grupo, atente-se com o placar no handicap asiático. É muito importante olhar o placar antes, entendeu? Porque aqui no caso, se eu tivesse entrado pré-live antes do jogo acontecer, o jogo como tá 1-0 para a Escócia, e a gente deu uma vantagem de um gol para a Moldávia, estaria 0-0, estaria 1-1 para cada um, entendeu? Porém, como o jogo já começou e a Escócia já fez 1-0, a partir do momento que eu faço a entrada é que que começa a valer a coisa, entendeu? É como se a Escócia estivesse ganhando de 1-0 e a Moldávia de 0, igual está acontecendo de fato, porém a gente anula tudo. A gente exclui o gol da Escócia, exclui o gol de todo mundo, é como se o jogo recomeçasse aqui e tivesse 0-0 e eu desse uma vantagem para a Moldávia de 1-0. Ou seja, se o jogo termina 1-0, igual está aqui, a gente vai e vence essa aposta. Porém, se a Escócia faz o segundo gol, fica 2-0 para a Escócia, a gente não vai perder.
A gente vai ter reembolso, porque é como se tivesse zerado, excluiu esse primeiro gol que a Escócia fez, ele não existiu mais, e recomeçou tudo, entendeu? A partir do momento que a gente faz a entrada, tá tudo recomeçado, é tudo novo, entendeu? Então a gente teria um reembolso se a Escócia ganhasse de 2-0 nesse caso aqui, específico, entenderam? Agora, se o jogo terminasse desta forma, é como se tivesse acabado 0-0 e a gente teria vencido essa aposta por 1-0, por um gol de vantagem da Moldóvia, entendeu? Porque a Escócia estaria com 0, entenderam? Eu vou dar outro exemplo, eu vou colocar o menos 0,5 para a Escócia. Aqui nesse caso, a gente só venceria se a Escócia fizesse um outro gol e não tomasse mais, tipo, se tivesse mais um gol de vantagem, entendeu? Ou seja, a Escócia teria que ganhar esse jogo por 3-1, por 2-0, por 4-2, entendeu? Por 2 gols de vantagem no resultado real. Por quê? Porque já excluiu o primeiro gol da Escócia. Porque aí senão seria muito fácil, né? A gente simplesmente pegaria aqui, ó. Ah, a Escócia está ganhando de 1-0, eu vou entrar no menos 0,5. Se fosse seguir a mesma lógica desse mercado aqui, né? Que eu já ensinei para vocês em pré-live. Então vocês conseguiram entender bem essa parte? Por quê? Porque isso aqui é muito importante, que a gente vai utilizar muito isso daqui. Se vocês não entenderam isso daqui, vocês tirem as dúvidas conosco, porque vocês precisam entender isso aqui muito bem, beleza? Não é à toa que esse vídeo é longo, esse vídeo está bem detalhado, é por conta disso, entenderam? Então aqui no caso, a Escócia, ela já está vencendo por 1-0, porém esse gol foi anulado, ele não existe mais. O resultado real agora, se a gente faz essa entrada, é Moldávia 0, Escócia 0. E a Escócia teria que fazer um outro gol, porque ela está com uma desvantagem de menos 0,5, entendeu? Eu até fiz uma aposta nesse jogo, eu fiz uma dupla, a Escócia e a Polônia. Nesse caso, ó, a Escócia, ela tem que, nesse 1-0 que ela tá ganhando, tá sendo reembolsada essa parte de cima, e a parte do jogo da Polônia ainda vai acontecer, entendeu? Então, no caso, agora no momento, vai contar só a odds da Polônia, caso a Polônia vença, entendeu? Por 2 gols de diferença, porque tá com menos 1,5 de vantagem, tá vendo? Agora no jogo da Escócia, é como se o jogo tivesse ficado 0-0. É como se ele tivesse começado com menos 1 para a Escócia, agora a Escócia fez um gol, então agora tá 0-0. Então preciso de mais um gol para a Escócia para eu ganhar essa odd de 1,30. Entenderam, pessoal? Eu sei que é bem complicado, eu sei que é bem difícil, mas isso aqui vocês vão entender somente com a prática, beleza? Com a prática vocês vão entender. Agora o que vocês mais têm que prestar atenção é com esse negócio de fazer entrada pré-live, e fazer entradas em live, entendeu? Que é muito diferente. Atentem-se sempre com esse placar. Esse placar, ó, na frente da Escócia, tá vendo? Eu vou até dar um zoom, ó, esse placar aqui, beleza? Na frente da Escócia ali na esquerda. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.